Que são, né, na verdade, os sistemas de produção de bioinsumos on-farm. Né? O que significa isso, on-farm? Em inglês, on-farm significa na fazenda. Né? Então, nada mais é do que os próprios produtores produzirem, fabricarem os seus próprios insumos para uso na agricultura. Né? Então, o principal deles, e que tem crescido bastante também nesse segmento, é a multiplicação de isolados, né, que a gente chama de isolados, ou seja, a multiplicação de apenas um único micro-organismo de cada vez. Né, e aí são os tanques, né, as biofábricas, né, que vêm sendo desenvolvidas e tecnificadas a cada dia. São os famosos micro-organismos eficientes, que aí já não são mais isolados, né, já são comunidades de micro-organismos, onde a gente encontra fungos e bactérias em associações e proporções diferentes de acordo com a localização que eles são coletados. E nós temos também o chá de composto, né, que são compostagens controladas e induzidas, né, compostagens sólidas, controladas e induzidas, com o objetivo de retirar esses micro-organismos e multiplicarem eles também para que eles possam ser aplicados na agricultura. Começando a falar então da multiplicação de isolados, né? Aqui a gente consegue ver o que a gente chama de bioreatores, né? Bioreatores são bioreatores para multiplicação de apenas um micro-organismo, então a gente consegue observar que aqui dentro desse tanque tem apenas um micro-organismo, né? Dentro do outro tanque tem apenas um micro-organismo, e aí a gente faz a multiplicação isoladamente, né, de cada fungo ou bactéria. E eu vou trazer para vocês modelos diferentes de biofábricas, né? Temos biofábricas já mais industriais, né, mais que vêm prontas de fornecedores. A gente tem biofábricas adaptáveis, né? A gente tem biofábricas feitas com materiais disponíveis aí em qualquer lugar. E a gente tem as biofábricas mais tecnificadas, né, em sistemas mais controlados, né, com alta tecnologia, com automatização de processos, né, mas todas com o mesmo objetivo de multiplicar fungo ou bactéria isoladamente, né, de acordo com aquela lista que eu mostrei também em slides anteriores, né, com a especificidade, né, e o objetivo de cada uma delas. Bom, detalhando um pouquinho mais sobre os sistemas de produção de bioinsumos on-farm, na multiplicação de isolados, né? Esses são procedimentos realizados em sistemas fechados, que necessitam de oxigênio e de processos controlados, né? Um dos principais pontos em que se questiona esse modelo de multiplicação on-farm é sobre possíveis contaminantes nos produtos, né? Então, todos esses procedimentos estabelecidos de limpeza e sanitização dos equipamentos, sistemas de tratamento de água, né, insumos de boa procedência, tudo isso que é feito dentro de uma multiplicação na fazenda, ele tem o objetivo de realmente diminuir, mitigar possíveis contaminantes nas soluções, né, dentro da multiplicação. E o que a gente pode fazer, né, para controlar esses processos? Primeiramente, é estabelecer um sistema fechado, onde você controle a entrada e o fluxo de produtos dentro da biofábrica. Eles precisam ser aerados, né, ou seja, precisa de uma compressão de ar para que os micro-organismos possam absorver o oxigênio diluído na água e aumentar a sua taxa de multiplicação no líquido, né? Como tem uma injeção de ar, obviamente precisa-se de um filtro de ar para que esse ar que entre no sistema seja o ar mais puro possível, né? Dentro desses processos, nós temos também procedimentos para limpeza e sanitização dos equipamentos. Como que isso é feito? Com o uso de ácidos peracéticos, com detergentes específicos, buchas, né, para tirar realmente as sujeiras físicas do equipamento. Depois tem tratamento com cloro, tratamento com produtos específicos para esse tipo de sanitização.
E além disso, ainda vem o tratamento da própria água, né? A gente vai colocar uma água que vai passar por um filtro de carvão para limpeza, um filtro de carvão ativado, né, para controle de micro-organismos na água. Muitas pessoas fazem também dosagens menores de cloro dentro dessa água, para também garantir a pureza dessa água. E tem também uso de aparelhos que emitem ozônio, né, dentro desse sistema, porque o ozônio gerado na água vai também esterilizar todos os equipamentos que já estão fechados, né? Então, são exemplos de processos e procedimentos estabelecidos para mitigar a possibilidade de contaminação por outros micro-organismos que não sejam aqueles que a gente quer objetivamente multiplicar, tá? E como se dá a multiplicação desses fungos ou bactérias isolados? A gente usa basicamente dois tipos de insumos. Um deles é o meio de cultura, o outro é o inóculo, né? O que é o meio de cultura? O meio de cultura é o alimento que vai ser diluído na água para que a bactéria ou o fungo consuma esse alimento e se multiplique por todo o volume, né? Eu faço uma analogia muito próxima com fazer coalhada, né? A gente esquenta o leite, né? Põe um leite morno e pega o que a gente chama de isca, né? É uma isca de bactéria que a gente coloca ali no leite quente e essa bactéria vai consumir todo o leite e vai transformar aquilo tudo em coalhada. É simplesmente o mesmo processo, né? Então a gente põe água, põe um meio de cultura, que é o alimento, e põe uma isca, que a gente chama de inóculo. E aí esse inóculo vai consumir todo o meio de cultura diluído na água e, consequentemente, vai se multiplicar juntamente com o oxigênio que foi introduzido, né? E vai se multiplicar e consumir todo o volume dessa água. Precisamos fazer controle de oxigênio, temperatura, pH e espuma no processo, né? A taxa de oxigênio ela influencia diretamente na velocidade de multiplicação dos micro-organismos, a temperatura também, né? Temperatura e oxigênio. pH eles restringem, né? Às vezes, dependendo se são pHs extremos, eles restringem a viabilidade de multiplicação desses micro-organismos, né? Então, por isso que a gente precisa primeiro conhecer o micro-organismo que a gente vai multiplicar, para saber qual a faixa de pH ele suporta, né? Para daí a gente fazer esse controle e ter uma boa multiplicação. E normalmente, como são processos fermentativos, né? Com injeção de ar, é natural que isso gere espuma. Então, a gente precisa também fazer um sistema de controle de espuma para que essa espuma não entupa as saídas de ar do sistema e não gere até um acidente, assim, né? Um entupimento, aí pode estourar galão, vazar produto, enfim, acontecer uma série de acidentes, né? Que devem ser evitados com o uso de algum produto antiespumante, né? E por último, quando o processo se encerra, normalmente deve ser feita uma análise laboratorial para fazer uma contagem das células e para também ver o nível de contaminação desses produtos, tá? Então, isso são feitos por laboratórios especializados, tem inúmeros laboratórios já no mercado fazendo esse tipo de análise, que é o que vai garantir, né, o bom resultado no campo. A gente fala em concentrações exponenciais de células por milímetro de água, né, que foi coletado. Para bactérias, concentrações aí próximas de 10 a nona são concentrações ideais para a gente trabalhar. Fungo, a gente pode chegar em concentrações aí até 10 a sexta, 10 a sétima, também já são concentrações viáveis de serem aplicados no campo. Então, basicamente é isso, né? A produção de isolados on-farm, ela se baseia nesses processos, né? As bactérias e os fungos, eles ficam em sistemas de aeração por determinados tempos já conhecidos, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que uma bactéria leva 48 horas para se multiplicar. A gente prepara a solução, liga os equipamentos, deixa 48 horas em funcionamento, desliga e sabe que o produto está pronto para ser usado.